As doutrinas bíblicas se fundamentam na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Cada conceito bíblico, cada doutrina, cada verdade está exarada, está escrita na palavra de Deus. É lá que nós vamos buscar o fundamento das nossas doutrinas. As nossas crenças têm o fundamento na Bíblia Sagrada. Os profetas, os patriarcas, os apóstolos, as palavras de Jesus são as palavras que nos orientam na definição das doutrinas. Entretanto, irmãos, outros cristãos também utilizam a Bíblia e encontram na Bíblia algumas doutrinas diferentes das nossas. Algumas doutrinas também, segundo eles, fundamentadas nas Sagradas Escrituras. O que faz essas diferenças? O que faz essas diferenças é o entendimento da Bíblia. É a interpretação bíblica, a correta interpretação bíblica, no seu contexto imediato, no seu contexto do livro da Bíblia e no seu contexto da Bíblia inteira. Nessa semana nós vamos estudar algumas passagens controversas, algumas passagens que são utilizadas por outros cristãos, nossos irmãos, para justificar doutrinas com as quais nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não concordamos, não podemos concordar, segundo o entendimento que temos da Bíblia Sagrada. Vamos orar, então, antes de iniciarmos o estudo dessa semana. Senhor Deus, obrigado porque mais uma vez vamos abrir a Tua palavra para encontrar nela as verdades bíblicas, para encontrar nela o fundamento das doutrinas bíblicas, para encontrar nela a verdade segundo a Tua palavra. Sabemos que o Espírito Santo inspirou homens a escreverem a Bíblia Sagrada. O Espírito Santo cuidou de preservar o texto bíblico até nós. E queremos te pedir, então, que nos ajude, para que o Espírito Santo, hoje e nesses próximos dias, nos ilumine, para que possamos encontrar o real significado das passagens bíblicas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. O tema da lição dessa semana são passagens bíblicas controversas, isso é, passagens bíblicas cujo entendimento adventista é diferente do entendimento de outros cristãos. Por que eles pensam dessa maneira? E por que nós pensamos de maneira diferente? Veja lá o texto do nosso verso áureo, do nosso verso para memorizar. Examinai as Escrituras, porque cuidais delas ter a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Testemunham a favor de Jesus. As Sagradas Escrituras, elas nos levam para a vida eterna porque testificam, apresentam o Senhor Jesus. Isso está no livro de João, no capítulo 3, no capítulo 5 e no verso 39. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a vida, a morte e a eternidade. Alguns temas importantíssimos, como a mortalidade da alma, a imortalidade condicional, a vida eterna, o estado dos mortos e a ressurreição. A grande maioria dos cristãos, irmãos, não concorda com o entendimento que os adventistas do sétimo dia dão a estes temas. Como nos comportar? Como que nós devemos nos comportar se temos esse entendimento diferente da Sagrada Escritura? Como nós devemos nos comportar com os nossos outros irmãos cristãos? Como defender o nosso entendimento bíblico? Veja, por favor, o texto de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 15. Santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. Estando preparado para responder. Alguns temas difíceis, irmãos, nós que somos cristãos simples, vamos dizer assim, de formação teológica média, nós às vezes não entendemos, mas temos teólogos que entendem as línguas originais, que entendem o grego, o hebraico, e que podem nos ajudar. E a lição da Escola Sabatina vem fazer exatamente isso. Vem trazer
a mensagem, vem trazer o ensino desses mestres e desses doutores, para que a gente possa entender e responder aos outros a razão da nossa fé, a razão da nossa crença. Mas como é que devemos responder? Veja o texto da nossa lição na página 98. Ao fazermos isso, devemos seguir o exemplo inspirador de Jesus. O próprio Cristo nunca omitiu uma palavra da verdade, mas sempre a disse com amor. Nunca foi rude, nunca proferiu desnecessariamente uma palavra severa e jamais provocou, sem motivo, uma dor a uma pessoa frágil. Não censurava a fraqueza humana. Se nós entendemos, irmãos, que temos a verdade, que conseguimos encontrar com a ajuda do Espírito Santo a verdade na Bíblia Sagrada, nós não devemos nos orgulhar disso de maneira nenhuma. Antes devemos apresentar com humildade aos outros nossos irmãos cristãos que também têm buscado a verdade na Bíblia Sagrada e muitas vezes não a encontram, ou encontram doutrinas que não são doutrinas bíblicas, mas são doutrinas de homens, como a própria Bíblia diz. Nessa semana, nós vamos ver 5 passagens controversas da Bíblia. São elas a parábola do rico e do Lázaro, a expressão hoje você estará comigo no paraíso, o desejo de Paulo de estar com Cristo, o apóstolo Paulo falou isso, desejo de estar com Cristo, desejo morrer e estar com Cristo. O que ele quis dizer com isso? Nós vamos estudar nessa semana. Ainda mais vamos estudar a declaração de que Cristo pregou aos espíritos da prisão dos que foram desobedientes nos dias de Noé. Veja, irmãos, difícil quando a gente vê isso. O que a Bíblia quer dizer com isso? O que ela quer nos ensinar com isso? E ainda, por último, a alusão em Apocalipse de almas embaixo do altar, clamando por justiça. Quem são essas almas? O que são essas almas? Será essa uma figura de linguagem, uma parábola, uma alegoria? Temas difíceis, irmãos. Eu pretendo que vocês e eu estudemos com afinco nesta semana. Estudemos os textos bíblicos. Pegue a lição da escola sabatina com cuidado, com tempo. Vá buscar os textos de referência para que você possa aprender e, dessa maneira, responder à razão da nossa fé, responder à razão da nossa crença. Que Deus nos abençoe no estudo da lição, desta importante lição da escola sabatina desta semana.